Olá amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo especial de receitas juninas. Hoje vamos fazer um pãozinho com recheio de goiabada e queijo, o famoso Romeu e Julieta. É uma massa bem suave e leva apenas entre 13 e 15 minutos de forno, então ele está pronto bem rápido. Para fazer os nossos pãozinhos, vamos a colocar em um bowl 500 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de açúcar, vamos a colocar também sal, meia colher de sopa de sal, 10 gramas de fermento biológico granulado e vamos dar uma misturada nisso aqui. Agora vamos acrescentar 50 ml de óleo. Agora eu vou começar a acrescentar o líquido, que pode ser leite ou água. Eu vou utilizar água. Eu vou colocar aos poucos. Para começar, eu vou colocar quantidades grandes. E quando ela já estiver pegando forma, a gente coloca quantidades pequenas para não correr o risco de passar do ponto. Porque, como sempre digo, quando eu vou fazer massa, tem farinhas que absorvem mais ou menos água e o ambiente também interfere nessa absorção. Então, você vai ir colocando água e amassando até obter uma massa homogênea. Sabe que eu não sempre gostei da cozinha. Eu sempre me dei bem. Eu já disse isso em outro vídeo, acho que foi no vídeo onde eu falava da história da minha lanchonete. Mas não era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu comecei a gostar de cozinhar mesmo, de fazer receitas, quando eu comecei a vender pizzas e salgados. Porque eu gostei muito de fazer massa, é uma coisa, acho relaxante. E ver o resultado e aquele cheirinho de pão caseiro na cozinha é muito bom. Depois que já toda a nossa farinha está compactada, agora vamos a colocar essa massa no balcão para poder sovar melhor. A sova é bem fácil, é só esticar a massa e colocar ela por cima da outra, assim como eu estou fazendo aqui. E você vai fazer esse processo até ter uma massa bem lisa e flexível. Depois de sovar por pelo menos 5 minutos, você vai perceber que sua massa já está bem diferente. Ela vai estar mais lisa, mais flexível. E então aí você vai continuar amassando por mais 5 minutos ou 10 minutos. O amassado total vai ser entre 10 e 15 minutos. Agora que minha massa já está no pontinho que eu quero, bem lisinha, eu vou dividir ela em porções. Para isso eu vou fazer um rolinho com essa massa. Vou colocar um pouquinho de farinha no balcão para ela não grudar. E aí eu faço meu rolinho. Depois eu corto aí 12 porções de qualquer tamanho. E depois eu vou medir ou pesar na balança. Eu costumo usar 70 gramas de massa, que é o que cabe aqui no meu punho. E aí eu corto o excesso, normalmente ela pesa entre 68 e 73 gramas. Vou fazer isso aqui com todas as porções para vir e mostrar o seguinte passo. Agora vou bolhar as massinhas, deixar elas bem redondinhas, fazendo esses movimentos circulares aqui em cima de uma parte do balcão que não tem excesso de farinha. E elas ficam assim, bem redondinhas. Olha que bonitas. Agora eu vou colocar um pouco de farinha aqui no balcão para colocar elas em cima e deixarem elas repousarem. Era para ter colocado farinha na hora que eu estava bolhando e eu já não tinha esse duplo trabalho, mas são coisas que acontecem, a gente às vezes esquece. Pronto, todas as minhas massinhas estão feitas. Agora eu vou colocar um pano por cima e vou deixar descansar entre 15 e 20 minutos. Passados 20 minutos de descanso, minhas massinhas estão assim. Agora eu vou começar a abrir elas para poder rechear. Eu vou abrindo com a mão mesmo. Se ela ficar com um pouco de excesso de farinha, você tira com a mão ou então com uma vassoura de cozinha. Para rechear os meus pães, eu estou usando goiabada Tambaú. Eu acho ela uma marca boa. Ela é bem assim, é uma goiabada bem durinha. E se eu quero ela cremosa, como essa que eu vou usar aqui nos pães,
eu coloco uma porção dela em um bowl, em uma panela, e coloco algumas colheradas de água e levo para o fogão, ou então no micro-ondas até derreter. No vídeo de bolo com goiabada que tem aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, está como fazer essa goiabada cremosa. Mas você também pode usar ela assim firme. Vou rechear uns com a goiabada cremosa e outros com a goiabada pastosa ou de corte, não sei como será que se diz. Então vamos a rechear. Eu coloco uma colher de goiabada, um pedacinho de queijo coalho e fecho. Para ela fechar bem, você pode usar um pouquinho de água aqui nas beiradinhas. Aperta tudo assim, como se fosse fazer um saquinho. Junta tudo aqui. E aí ele fica bem redondinho. Essa parte da união, onde fechamos, vai ficar para baixo na forma. Agora vamos a rechear um com a goiabada de corte. Faço o mesmo processo de esticar a massa. Aí vou colocar um pouco da goiabada, um pouco do queijo. E vamos a fechar do mesmo jeito, com um pouquinho de água e em forma de uma trouxinha, de um saquinho. Agora vamos a montar outro com outro formato, um formato mais compridinho. Colocar a goiabada, coloca o queijo e aí você vai unir as laterais e logo as outras laterais por cima. Vira ele e está pronto. Aí você vai colocar desse jeito aqui na forma para assar. Agora que todos os nossos pães estão prontos, eu vou colocar um pano por cima e vou deixar descansar por 10 minutos. Enquanto eles estão descansando, eu já coloco meu forno para pré-aquecer a fogo máximo, o máximo que tiver no seu forno. O meu forno é de 290 graus, a máxima temperatura. Quando você for colocar os pães dentro, aí você baixa a temperatura para 260, 250 graus. Passados 10 minutos, olha como estão os nossos pães fermentados, olha como eles ficam. Agora eu vou pincelar eles, eu uso ovo inteiro para pincelar os meus pães e eles ficam bem douradinhos. E você não desperdiça a clara, né? Porque quando você usa só a gema, você faz o que com essa clara? É bola? Não dá, né, gente? Então bato muito bem. Se você quiser, você pode colocar uma colher de água para bater melhor. E logo vai pincelar com a ajuda de um pincel de cozinha. Aí vai pincelar bem, mas sem que ele fique escorrendo ovo. Agora, com a ajuda de um gilete, eu vou fazer cortes em forma de X em algum desses pães. Para dar um charmezinho a mais, eles ficam bem bonitos, vocês vão ver. E vou levar para assar. Nossos pães vão ficar no forno entre 13 e 15 minutos. Mas esse tempo varia de forno para forno. Quando ele tiver 13 minutos, você vai dar uma olhada. Se ele ainda não tiver dourado, aí você pode colocar um pouco mais de tempo. Até você ver que ele está bem douradinho e bonito. Passados exatamente 13 minutos, aqui estão os nossos pãozinhos. Olhem que maravilha, gente. Ficam muito bonitos e muito cheirosos. Aqui estão os compridinhos. Em um deles eu fiz corte diagonal, que fica bem bonito em pães compridos. Vamos a abrir um deles, assim quentinho mesmo. Olha que massa tão fofinha. Muito, muito fofinha. E olha como ele fica bem recheado. Muito bom. Se você quer fazer esses pães para guardar, não coloca o queijo coalho dentro, porque o queijo coalho ele fica um pouquinho duro, então não acho legal para guardar. Sem o queijo coalho, você pode deixar ali fora da geladeira uns 3 dias, dentro de um saco bem fechadinho. Ou você pode congelar e ir esquentando no micro-ondas, aí vai durar muito mais tempo. No próximo vídeo a gente vai estar fazendo um bolo de batata fofo, de batata doce. Mas ele é fofo, com uma cobertura de farofa doce, de queijo parmesão, que fica muito bom. Então, se você quer ver esse vídeo e você ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve,
Ativa o sininho para você receber a notificação cada vez que eu postar um vídeo novo e assim você não vai perder essa receita. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha e a gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Ui.